Então, falando de saúde mental, a gente já iniciou aqui a conversa, o que você acredita que, dentro da sua experiência, né, de consultório e tal, que você acredita, por exemplo, que hoje existe uma incidência maior de saúde, de problemas, né, de doenças psicológicas e tal, ou é porque hoje existe mais tratamento, existe mais diagnóstico? Como é isso? Você que estudou, né, que já tem aí 11 anos de experiência, é isso mesmo? Porque às vezes a gente tem a ideia, né, a percepção de que antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha tanta depressão, não tinha tanta ideação suicida, por exemplo, né, não tinha tantos transtornos como tem hoje. É isso mesmo, dentro aí dos estudos que você fez? Ou é porque hoje tem acesso a mais informação e aí vem mais diagnósticos? Realmente, a gente tá chegando num número maior de diagnóstico. Por exemplo, o Brasil é considerado o país com maior diagnóstico de ansiedade do mundo. É mesmo? Do mundo. Né? E a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2027 vai ser a doença mais comum do mundo. Então, isso é bem... É triste, né? É triste, mas sempre existiu. Sempre existiu. O que não existia era a acessibilidade à informação, ao diagnóstico e principalmente de eu falar assim, eu tenho depressão. Porque até hoje as pessoas têm dificuldade de assumir que tem um transtorno mental. Sim. Né? E isso remete muito à nossa história. Tem um fato bem interessante, que é o seguinte, na Grécia, né, em tempos antes de Cristo, né, eu estudando sobre a história da saúde mental, tem um fato bem importante. Eles pegavam as pessoas que tinham transtornos mentais, os governantes, a nossa sociedade ainda era muito primitiva em termos de higiene, casas. Não é como é hoje, né? Sim. Mas, enfim, eles pegavam as pessoas que tinham transtornos mentais, né? E pegavam essas pessoas, colocavam num barco e soltavam no mar. Né? Chama-se isso de nau dos loucos. Ou seja, essa higienização dos transtornos mentais começou há muito tempo. Né? Tirar as pessoas tipo, que... banir da sociedade, Exato. né? Então, essa ideia foi desde sempre, né? Então, é muito difícil hoje. E até hoje a gente tem essa ideia de que, tem muitos transtornos mentais. Na verdade, não. Sempre existiu. Sempre existiu crianças autistas. Sempre existiu pessoas com depressão, só que a gente não sabia o que eram. Não era diagnosticado. Não era diagnosticado. A ciência também não tinha muito conhecimento, né? A gente tem hoje o DSM-5, que é um manual de diagnóstico dos transtornos mentais, né? Onde a Associação Americana de Psiquiatria organiza, estuda, né? Porque não é qualquer coisa que é transtorno. A gente vê muito na internet essas síndromes, né? Síndrome de impostora, Sim. né? Essas coisas todas, mas aquilo não tem evidência científica. Então, existe toda uma construção. E a gente sabe que a dificuldade hoje da saúde mental é porque não tem um exame físico. Né? Tem que ter um exame clínico, vamos dizer assim, né? O médico, a psicóloga, enfim, entendendo ali até que ponto aquilo é uma questão realmente psicológica, uma investigação. Ou é algo, vamos dizer, mais do dia. Aconteceu aquela situação, a pessoa ficou triste. Sim, né? Porque existe a diferença, né? Entre a tristeza... existe. E a depressão. Existe. Então, explica pra gente também, que é bem interessante, porque tem pessoas... Eu também não sei, não sou estudiosa da área, mas, assim, existe alguma coisa genética que faz com que essa pessoa seja mais feliz naturalmente. Às vezes, a gente vê uma pessoa que ela tem muitas dificuldades, às vezes financeiro, ou às vezes uma situação até de saúde, mas essa pessoa é mais alegre, mais para cima, mais aberta, né? Nada derruba muito ali aquela pessoa. E outras que poderiam, dentro das condições que vivem, ter mais alegria, mais positividade, e essa pessoa não tem. Então, existe relação... Fatores, né? Fatores genéticos? Existe. Né? Um transtorno mental, ele é multifatorial. Por exemplo, eu terminei um relacionamento e, de repente, eu fico triste e entro num quadro de depressão. Eu não entrei no quadro de depressão exclusivamente por causa do término do meu relacionamento. Existe todo um histórico de fatores genéticos. Famílias que têm, por exemplo, muitos casos de depressão, a probabilidade de ter outros casos em outros membros da família é real, né? Existe muito isso. Por isso que muitas vezes tem famílias que têm toda uma carga genética em relação a isso. Por exemplo, o câncer, né? A gente sabe que na família que tem câncer, geralmente a probabilidade é maior.
Com os transtornos mentais é isso. Né? Para mim ter um transtorno mental são os fatores sociais, né? Por exemplo, como eu me relaciono com as pessoas, fatores econômicos, porque se eu não consigo pagar as minhas contas, se eu não consigo sobreviver, isso vai abalar a minha saúde mental. Né? Fatores biológicos, fatores genéticos. Então, é uma série de fatores que constrói, né? Por isso que a ciência hoje define os transtornos mentais como multifatoriais. Então, assim, como uma pessoa desenvolve ou não, é também um fator genético, é um fator da personalidade, como aquela pessoa lida com as frustrações. Provavelmente uma pessoa que, mesmo com problemas, está ali sorrindo, ela tem uma forma de lidar com a frustração melhor, né? Tem uma resiliência maior. Que a resiliência é a capacidade que você tem de cair, mas você levanta. Levantar. Levanta, né? Tem gente que não consegue levantar.